Romanos, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 23. Diz assim o texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós vamos dar continuidade, irmãos, ao que estamos tratando já há algum tempo. E nós estamos nessa grande sessão de Romanos, que vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. E que demonstra que todos os homens são indesculpáveis perante Deus. E todos estão debaixo da ira de Deus. Que não há nenhum justo, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós dividimos essa sessão em 4 partes, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 1, verso 32, os gentios indesculpáveis sob a ira de Deus. Depois do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 2, verso 16, aqueles moralistas que têm uma moralidade separada de Deus. Depois do capítulo 2, verso 17 até o capítulo 3, verso 8, os judeus que se gloriavam ser povo de Deus, gloriavam ter a lei, mas desonravam a Deus, porque se gloriando na lei, eles mesmos se tornaram transgressores da lei, e eram também indesculpáveis diante de Deus. E depois a conclusão vai do capítulo 3, verso 8 até o capítulo 3, verso 20, que se conclui: temos qualquer vantagem? Paulo diz, não, de maneira nenhuma, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E agora nós vamos dar um passo adiante ao que começamos semana passada. Semana passada nós cobrimos do verso 18 até o verso 20. Nós vimos que a ira de Deus é um dos atributos e uma das perfeições de Deus, e que devemos sempre contrabalancear tudo aquilo que Deus é, investigar todas as perfeições de Deus. E uma das perfeições de Deus é a sua ira. Dissemos que a ira de Deus é a justa paga de Deus pelo pecado. Se Deus é santo, Ele tem que dar uma resposta ao pecado. Se Ele é justo, Ele tem que dar uma resposta ao pecado. Se Ele é zeloso pela sua glória, Ele tem que dar uma resposta ao pecado. E nós começamos a ver que por meio das coisas que Deus criou, e Deus criou o homem, e no coração do homem colocou o senso que há uma eternidade, colocou também a sua consciência, como diz o capítulo 2, versos 14 e 15, como a contraparte da lei de Deus, e ele sendo a imagem de Deus, feito a imagem de Deus, tem nele mesmo esse testemunho que Deus existe. E também não só ele nele mesmo, como em toda a criação nós podemos ver que existe um Criador. Como diz o verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, e são percebidos por meio das coisas que foram criadas. E porque há esse testemunho, como fala o Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, como há esse testemunho, tais homens são por isso indesculpáveis. Eles não têm escusas, eles não têm desculpas.
E agora, irmãos, nós vamos ver o fruto da rejeição a Deus, o fruto de suprimir a verdade pela injustiça. Então nós vamos ver do capítulo 1, verso 21 até o capítulo 1, verso 23. E algumas coisas que aconteceram derivadas do homem rejeitar a Deus, suprimir a verdade de Deus. E nesses textos nós temos a origem de toda a má filosofia e de toda idolatria. A origem da filosofia e da idolatria. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos é o começo do verso 21. Os homens não deram a Deus o que lhe é devido. E diz o texto, irmãos: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Muito rapidamente, irmãos, gostaria que nós lêssemos o Salmo 104. Deixe a sua Bíblia marcada. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobre-revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar as fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão a beber a todos os animais do campo. O jumento selvagem mata a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou. Fez a lua, preste atenção, irmão, para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu acaso. Dispôs as trevas e vem a noite, a qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só
olhar para a terra, ele faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que salmo maravilhoso, irmãos. Que salmo que demonstra como o Senhor fez todas as coisas, como sustenta todas as coisas, como até mesmo Ele faz com que os animais selvagens se escondam à noite, aliás, durante o dia em seus covis, para que o homem possa sair e trabalhar. Quando Ele abre as mãos, eles se fartam. Quando Ele fecha as suas mãos, eles passam necessidade. Quando Ele corta a respiração, eles morrem e voltam ao pó. É o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que tem sua mão na criação, na providência e na história. E tudo revela que existe um Criador. Por isso, os homens têm testemunho de Deus. E por isso eles são indesculpáveis diante de Deus. Eles devem a Deus. Amém, irmãos? Os homens têm em suas mãos o necessário para conhecer a Deus. Ele se revelou por meio da sua criação. Ele fez conhecer tudo sobre Ele. Naquilo que se pode conhecer sobre Ele, você olhando para si mesmo e olhando para as coisas criadas, você terá esse testemunho. E mesmo assim, tendo esse conhecimento de Deus, eles não o glorificaram como Deus. Irmãos, a glória de Deus é uma coisa muito importante. Ela não é um atributo de Deus, mas ela diz respeito à grandeza de Deus, à beleza de Deus, ao poder de Deus. A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos em resplendor máximo. E por Ele ser o que Ele é, Ele tem os seus direitos. E o direito dele é aviltado. Ele tem direito a que os homens o gloriem, o glorifiquem, o coloquem na posição que lhe é devido. Respondo a Ele como lhe é apropriado. Ele tem os seus direitos. Nós podíamos dizer na teologia que isso se chama direito transcendental. E os direitos de Deus são aviltados todos os dias. Ele é o maior de todos, ninguém pode ser comparado a Ele. Ele é o mais belo, seu resplendor é refulgente. Ele é o mais valioso, ninguém tem mais valor do que Ele. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Devemos adorá-lo, glorificá-lo, honrá-lo, render a Ele o que lhe é devido. Uma das primeiras perguntas do Catecismo de Westminster é: para que o homem foi criado? Ou qual é o fim principal do homem? E a resposta é: ele foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Quando você abre em Isaías 43, o texto diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, darei à tua descendência o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Leia, irmão. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome,
eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Nós fomos criados para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Ele nos criou para a sua glória. Para isso que nós fomos feitos. Amém? E nós, os cristãos, que conhecemos Deus de maneira mais peculiar do que esse texto está mostrando para nós em Romanos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, que quer comamos, quer bebamos, e quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, para que Deus receba exaltação, para que Deus seja glorificado, para que Deus receba adoração, para que Deus receba o que lhe é devido. E os homens, tendo conhecimento de Deus, não deram a Deus o que lhe é devido, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Esse é um segundo ponto. A palavra de Deus diz que Deus, com a sua bondade, enviou chuvas, estações, colheitas e tantas coisas que lemos nesse salmo, e os homens, tendo conhecimento de tudo isso, não são agradecidos. E mesmo nós, os crentes, irmãos, nós não somos agradecidos. Nós somos terríveis contra o Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então o nosso fim é glorificar a Deus, nossas palavras para glorificar a Deus, nossas atitudes para glorificar a Deus. E como diz Filipenses 4, alegrar-nos no Senhor, gozá-lo para sempre, viver em alegria que provém da sua presença. Então os homens não deram a Deus o que lhe é devido. E o que aconteceu então, irmãos? Bom, aí surgiu toda a má filosofia. O texto continua dizendo assim: antes eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A palavra nulo aqui também pode ser traduzida como iníquo, vão, fútil, sem propósito. E a palavra raciocínio significa pensamentos, ideias, especulações. Ao invés de eles aceitarem a revelação de Deus, e por aí que tudo começa, eles se puseram a substituí-la por suas próprias ideias, por seus próprios pensamentos, por suas próprias especulações, por seus próprios raciocínios, pelas suas próprias imaginações. Em outras palavras, eles buscaram ser filósofos. Um filósofo é alguém que alega não conhecer nada de algo até que reúna dados suficientes para ter uma resposta, ter as suas próprias conclusões. Estes homens se tornaram tolos e iníquos em seus próprios raciocínios, em suas conjecturas e suas deduções. E por que eu falo tolos e iníquos? Porque a iniquidade é a raiz, e o surgimento faz com que surjam todas essas ideias intelectuais, a parte da revelação de Deus. Ou seja, os homens estão tentando livrar-se de Deus, porque Deus é santo, e porque eles não aceitam dar a Ele aquilo que lhe é devido. Então eles precisam livrar-se da presença constante dEle, que está dentro deles, testemunhando, em certo sentido, em todas as coisas que Ele fez, e eles não conseguem se livrar dessa verdade. A palavra de Deus diz que eles suprimem a verdade, eles colocam ela para baixo, eles apertam como se fosse uma mola, mas a verdade tem força, irmãos. Amém? Ela está sempre diante de todos. Então como é que vamos fazer? Bom, aí começa toda a sorte de ismos que você imaginar.
Nós podemos dar um exemplo mais moderno: iluminismo. O iluminismo foi um movimento que estava cansado da religiosidade e dizia: nós vamos responder todas as coisas pela intelectualidade, pelas nossas próprias especulações. Nós vamos descobrir a origem do universo. Então surge o evolucionismo, o racionalismo e toda essa sorte de ismos. Por quê, irmãos? Porque eles rejeitaram a Deus. E porque eles não o glorificaram como Deus. Porque eles suprimiram a verdade de Deus. Eles se tornaram fúteis, nulos nos seus próprios raciocínios, nas suas próprias especulações. E continuando esse tema do início de toda a filosofia, então nós temos o segundo passo: sua rejeição o levou a trevas. Diz o texto assim: obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A consequência das suas especulações foi trevas. E você pode usar esse exemplo de Paulo. A palavra de Deus diz que Ele é a luz que ilumina todo homem. E os homens jazem em trevas. Por quê, irmãos? Porque eles impedem a luz de penetrar dentro deles. Porque eles se fazem cegos. Porque eles rejeitam a Deus. E a sua rejeição o leva a densas trevas. É como no exemplo que Jesus deu em Mateus capítulo 6, quando ele fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, porque os olhos são a lâmpada do corpo. E Jesus quer dizer o seguinte, que os olhos são os receptores da luz. É através dos seus olhos que provém a luz para dentro do seu corpo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que esses homens têm o seu entendimento obscurecido. Porque há olhos naturais e há olhos espirituais. E é o que Jesus diz: se os teus olhos forem maus, então você estará em trevas. E Jesus diz assim, Mateus 6:23, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E os homens estão em trevas. Amém, irmãos? Isso está lá em Efésios capítulo 4, verso 17. Paulo diz assim: isso, portanto, digo no Senhor testifico, para que não mais andeis, como também andam os gentios. E é um texto paralelo esse, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles estão em trevas. Seu coração está obscurecido. O coração aqui, irmão, é o centro do ser humano. É a mente, as emoções, a vontade. Tudo isso está em trevas. Isso revela a total depravação do homem. O homem está em trevas. E a palavra de Deus diz que ele não conhece a Cristo, como fala 1 Coríntios 2:8. Fala que as coisas do Espírito para ele são loucura, como fala 1 Coríntios 2:14. E ele não pode compreender sobre elas, porque ele é cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus, a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4-6. Então a sua rejeição o levou às trevas. E que grandes trevas, não é, irmãos? Se a luz que há em nós é trevas, que grandes trevas serão. Em outras palavras, a luz resplandece sobre todos, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Eles rejeitaram a luz e caíram em trevas, e por causa da sua rejeição, seu coração se tornou obscurecido. Eles são obscurecidos
de entendimento. Obscureceu-se-lhes o coração insensato. E mais um passo a seguir, na origem de toda essa vã filosofia e especulações. A palavra de Deus diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles afirmavam que eram sábios, declaravam ser sábios, alegavam ser sábios, e tornaram-se loucos. Aqui está o orgulho. Alguns irmãos começam esse texto de trás para frente. Por causa de aqui estar o orgulho, eles dizem, deveríamos começar por aqui, porque aqui é onde começa toda a queda. O orgulho é o início da queda. Os homens agora têm orgulho do seu intelecto, da sua sabedoria, do seu entendimento. Eles dizem, a religião é primitiva. Agora eu sou um homem esclarecido. Eu posso responder sobre tudo, eu tenho respostas para tudo. Eu sou inteligente, eu sou sábio. E a palavra de Deus diz que ele é louco. E veja, irmão, esse louco não está no manicômio. Ele não está preso no hospital de loucos. Ele está na academia, ele está nas universidades, eles são doutores, eles têm pós-doutorado, mestrado, PhD, tudo quanto é cursos, e são loucos. E por que são loucos? Porque rejeitaram a Deus. Como diz o Salmo 14, diz o louco em seu coração, não há Deus. Depois isso se repete no Salmo 53, eles são doentes, e jamais encontrarão Deus na sua própria sabedoria, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, e começaram nas suas vãs especulações, obscureceram seu coração, e agora eles se declaram, somos sábios. São loucos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, 19 a 21, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Foi escolha de Deus. A maneira de Deus se revelar começa com Deus, começa admitindo Deus, para então haver racionalidade genuína, perfeita, inteligente. Quando se começa rejeitando Deus, a sabedoria de Deus determinou que não seria assim, não seria pela própria sabedoria humana. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz então, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E depois, no capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim, ninguém se engane, se alguém dentre vós se tem por sábio, segundo este mundo, torne-se louco para se tornar sábio. Não rejeite a Deus, é Deus o princípio de todas as coisas. Se você não começar por Deus, se os homens não começar admitindo o Criador, cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Se eles não começarem admitindo o Criador, esse é o processo de degradação do homem. Amém, irmãos? Então precisamos começar aceitando a vontade de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus. E o terceiro ponto, que está no verso 23, é a origem da idolatria. Porque eles rejeitaram a Deus, eles não conseguem ficar sem Deus. Então eles fizeram um Deus à sua maneira. Você já pensou sobre isso, irmão? Que a idolatria
é resultado da rejeição ao verdadeiro Deus? Talvez você diria o seguinte: quando o homem rejeita Deus, então ele não quer mais nenhum Deus. Não, o homem que rejeita Deus é um homem que faz para si ídolos, é religioso. A diferença é que o Deus dele é um Deus segundo a sua imaginação, segundo a sua loucura. Essa é a diferença. E não é o verdadeiro Deus. Sabe por quê, irmãos? O homem tem temor daquilo que ele não pode controlar. O homem tem temor dos ventos, dos trovões, das inundações, das coisas que são elevadas. E Deus é o mais elevado de todos os seres. Nos milhares e milhares de quilômetros do universo, Deus é maior que tudo isso. Todas as nações são consideradas por Ele, todo o universo considerado por Ele como um grão de pó, uma balança. E a terra uma fração do grão de pó, e você uma fração da fração do grão de pó. Ele é transcendente, Ele é maior do que todas as coisas. E por causa do pecado, isso causa grande temor no coração do homem ímpio. E ao invés de ele render a essa divindade aquilo que lhe é devido, ele faz deuses segundo aquilo que ele pode controlar, e busca neles apaziguar os seus temores. E veja como eu daria um exemplo importante para os irmãos sobre isso. No Marcos capítulo 4, não precisam abrir, do versículo 35 a 41, conta a história de Jesus num barco, deitado dormindo diante de grande tempestade. E diz que aqueles homens estavam atemorizados por aquela tempestade e pelo mar, e eles foram até Jesus e diziam assim: acorda, mestre, não te importa que pereçamos? E diz que ele levanta e diz ao mar e ao vento que se acalme. Eles estavam com medo do mar e do vento, irmãos. Então provavelmente a sua tendência, como a minha, seria dizer: agora estão tranquilos. Não, eles ficaram com mais medo. E diz assim o texto, que o coração deles se encheu de temor e disseram: quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Porque ele é maior que o mar, que o vento, como nós lemos no Salmo 104. Ele que faz o vento soprar, ele que faz o mar ficar nos seus limites. Ele é maior do que todas as coisas, ele é transcendente. E o homem, na sua rebeldia, ao invés de adorar esse Deus, o rejeita. Criam algo que satisfaça a ele mesmo, cria algo que lhe é visível, que esteja perto deles, que eles possam tocá-lo naturalmente. E diz o texto assim: mudaram a glória do Deus incorruptível. Como nós dissemos aqui, irmãos, glória fala de valor. Qual é o valor de Deus? Excede a todos os valores. Não há ninguém que se compare a Ele. Não há ninguém que tenha o valor que Ele tem. Fala da sua majestade, do seu resplendor, da sua grandeza. Como nós dissemos, glória é a soma de todos os atributos de Deus em seu resplendor máximo. E o homem não consegue admitir isso. Em seu pecado, em sua rebeldia, ele muda a glória, e diz o texto, do Deus incorruptível. Significa o Deus imperecível, imortal, perfeito, absolutamente, eternamente perfeito, que não há nele corrupção nenhuma. Ele muda essa realidade e faz ídolos para si. E o Dr. J.I. Packer diz que o homem pode fazer ídolos de estátuas, imagens de diversas coisas da criação. E também há uma coisa que chama muita atenção, que ele diz que o homem também pode fazer na sua mente imagens as quais ele adora.
Não é o caso desse texto, mas depois nós vamos entrar nisso. Porque a nossa visão de Deus é uma imagem que nós temos de Deus em nossa mente. E o segundo mandamento se relaciona exatamente com isso, a não fazermos nenhuma imagem dele, do verdadeiro Deus, para que seja uma representação dele. Isso é abominação para ele. O primeiro diz que não teremos outros deuses diante dele. O segundo, que não façamos imagem nenhuma dele. Amém? E diz o texto que eles trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Fizeram Deus em forma humana, como eram os faraós na antiguidade, que se diziam filhos dos deuses e eram adorados como deuses, ou como a imagem que fez, a estátua que fez Nabucodonosor de um homem, em Daniel capítulo 3, que todos os irmãos conhecem. Ou ainda, irmãos, quando você idolatra um ser humano, essa é uma tendência muito comum nos nossos dias. Nós idolatramos líderes, nós idolatramos cantores, artistas, pastores, pregadores, expositores. Nós idolatramos, nós fazemos desses homens os nossos deuses. Nós damos a eles a glória que é devida a Deus. Nenhum pregador merece a glória de Deus. Um irmão dizendo sobre isso, ele dizia, como pregador ele sempre tem que tremer diante de Deus. E um grande mártir da igreja, quando foi perguntado um pouco antes de morrer numa forca, ele dizia, que estranho, a única sensação que eu tenho é a sensação que eu tenho antes de pregar. Toda vez que eu vou pregar eu tenho essa sensação de temor e tremor. E a mesma sensação que eu estou tendo agora, um pouco antes de me encontrar com Deus. Eu já tive essa sensação tanto, todas as vezes que eu estava diante do auditório para falar a palavra de Deus, eu tinha esse temor e tremor. Então eles não são deuses, eles não merecem a nossa glória. O único que merece a nossa glória é Deus, pelo aquilo que Ele é. E mais, irmão, você pode fazer de você mesmo o seu Deus. Quando você ama a você mesmo, quando você se auto-idolatra, quando você dá glória para você mesmo, o seu Deus é você mesmo. E mais, também o seu Deus pode ser o seu dinheiro. E a avareza, a palavra de Deus diz que é idolatria e abominação a Deus. E eles fizeram Deus como se fosse um homem. O homem que foi criado para glorificar a Deus, agora é glorificado como Deus. Veja que loucura. E não só isso, também eles fizeram imagens de aves como se fossem deuses. E aqui nós podemos dar o exemplo dos romanos que adoravam a águia. E não só isso, eles fizeram imagens de quadrúpedes como se fossem Deus, como o bezerro de Gênesis 32, como o touro que era Baal, uma figura de Baal no Antigo Testamento, que os homens sacrificavam. Eles transformaram Deus naquilo, e também de répteis. E aqui nós podemos dar o exemplo do trono de Satanás, que fala em Apocalipse 2, 12 a 17, que estava na cidade de Pérgamo, e que nesse lugar havia um templo ao deus Esculápio, que era o deus serpente. O símbolo dele era uma serpente numa haste, que é o símbolo da medicina, da farmacologia. Você conhece o símbolo da medicina? Aquele é Esculápio, era o deus adorado naquela cidade. Um deus em forma de serpente. A adoração aberta a Satanás. Não é, irmãos?
Em resumo, o homem transformou Deus, o Deus verdadeiro, em uma criatura. Ele transformou o Deus incorruptível em imagem de homem corruptível. Nós podemos entender o verso 23 através do verso 25 e fazer um paralelo. Quando a palavra de Deus diz assim no verso 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem, você pode explicar isso com o verso 25: mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora que suprimiram o testemunho de Deus neles, em tudo que Ele criou, agora que eles se tornaram nulos nas suas próprias imaginações e especulações, que caíram em densas trevas, que arrogantemente se dizem sábios, agora há toda espécie de malignidade, de idolatria. Agora eles mudam a verdade. Amém, irmãos? E diz, continua o verso 25 assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Adoração, irmãos, é uma resposta do coração que conheceu a Deus. Por isso que eu disse que o culto hoje foi muito apropriado, porque as canções exaltavam a Deus, mostravam a grandeza de Deus. E quando isso acontece, os corações são compungidos a dar a Deus aquilo que lhe é devido. A adoração é a resposta do coração rendido a Deus. É a expressão mais íntima do coração que foi iluminado pela luz divina. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos maravilhamos sobre Ele. Nosso coração se rompe em adoração e em exaltação. E aí você entende o que aconteceu com Paulo no verso 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, diz Paulo. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. E Paulo tem que dar uma resposta a isso. O Criador é o Deus que eu sirvo. O Criador é o Criador dos céus e da terra. O Criador é o que sustenta todas as coisas. O Criador é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá chuva, Ele que produz a erva, Ele que nos dá alimento, Ele que nos sustenta, Ele que nos sustenta a vida, Ele sustenta a vida de todos os seres, Ele que restringe o mar nos seus limites, fez as montanhas no seu lugar, fez as fontes das águas, faz com que os animais selvagens saiam mais à noite para que o homem possa trabalhar de dia. O Criador, Ele é bendito para todo sempre. Isso são palavras de exaltação, é uma doxologia, é glórias a Deus, o Deus bendito para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? E o que nós podemos aprender desse texto tão precioso? A primeira coisa, irmãos, é que um verdadeiro conhecimento de Deus leva-nos a glorificar a Deus. Ou seja, um verdadeiro conhecimento de quem é Deus sempre arrancará dos nossos corações adoração, glória a Deus. Um verdadeiro conhecimento de quem Deus é, de tudo que Ele é e tudo que Ele fez, nos fará nos render em louvor a Deus. Ah, irmão, mas eu pensei que isso era só teologia, né? Na teologia, atributos e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu não quero teologia, eu quero Deus. Loucura, irmão. Teologia é Deus, falar sobre Deus, conhecer a Deus, conhecer os atributos de Deus, a glória de Deus. E vai sempre ter que nos render em louvores a Deus. Então, o nosso conhecimento genuíno de Deus sempre nos fará louvar a Deus, adorar a Deus. Outra coisa, irmãos, como é que será que anda as nossas ações de graça?
Será que nós somos agradecidos? Será que realmente em tudo nós damos graças? Um coração que conhece a Deus é um coração agradecido. É um coração que levanta agradecido. É um coração que, quando a sua mente se dá conta que o ar está entrando em seus pulmões, ele dá glória a Deus que sustenta a sua vida. Você leu que se Deus tira a sua respiração, logo eles morrem. Quem que tira, irmãos? Eu sou o Senhor que mata e dá vida. Quem é que tira a respiração, irmãos? Quem é que tira o fôlego de vida? Então, quando nós nos damos conta que o ar está entrando nos nossos pulmões, nós agradecemos a Deus. Paulo fala assim, Efésios 5:2: a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ao invés de todas essas coisas malignas, ações de graças. Seja sempre grato. Deus é Deus. Seja grato. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos perceber que tudo que nós raciocinamos deve ter origem em Deus. Não tente descobrir as coisas por si só. Você vai chegar a vãs especulações. Comece com Deus. Descubra tudo a partir da ótica de Deus, a partir do ponto de vista da pressuposição de Deus, a partir de Deus. Esse é o nosso óculos para olharmos o mundo. Amém, irmãos? Essa é a nossa lente pela qual nós olhamos o mundo. Senão nós nos tornamos nulos, vãos nos nossos próprios raciocínios. Precisamos aprender a olhar tudo a partir de Deus. Em quarto lugar, ao rejeitarmos a luz de Deus, nos encontramos em trevas. A luz de Deus diz que nós devemos amar os nossos irmãos. E sabe o que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 11? Aquele que aborrece seu irmão está em trevas. E aquele que anda em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não rejeite a Deus, não rejeite a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Andemos na luz, irmãos. Amém? Tenhamos comunhão com o Deus que é luz, a mais pura luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Em quinto lugar, qualquer conhecimento que não provém de Deus é loucura. Qualquer coisa que não provém de Deus é loucura, causa orgulho, causa altivez. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 8:1 que o saber ensoberbece. Quantas vezes nós já nos deparamos, até mesmo entre cristãos, que são orgulhosos do conhecimento que têm, são orgulhosos daquilo que aprenderam, e não percebem em que engano maligno entraram, porque se tivessem conhecendo verdadeiramente Deus, não seriam orgulhosos. Mas como estão conhecendo coisas à parte de Deus e que não proveram de Deus, ainda que pareçam ser sobre Deus e religiosas, se tornaram soberbos. E a palavra de Deus diz que esse saber não produz edificação. O verdadeiro conhecimento produz humildade, leva ao amor, e o amor à edificação.
Então nós precisamos aprender que qualquer conhecimento que não provenha do Senhor causa esses tipos de sintomas. Porque, irmão, quando você começar a se pensar sobre si mesmo além do que convém, lembre de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Que ser mais transcendente que é Deus? A sabedoria de Deus infinita, e que você não é nada. Então isso vai levar você, esse conhecimento genuíno de Deus, vai levar você à humildade, e vai fazer com que você tenha a sua suficiência em Deus, e não em você mesmo. Esse é o conhecimento genuíno, a verdadeira sabedoria. Um sexto ponto que nós podemos levantar aqui é que cada um de nós deve cuidar com o velho homem. Porque eu e você temos um incrédulo dentro de nós. Eu e você temos um ateu dentro de nós. Eu e você temos um idólatra dentro de nós. Por mais bonzinho que você pense que seja, por mais bonzinho que eu pense que seja, nós somos maus por natureza. E dentro de nós existe algo chamado velha natureza, ou velho homem. Então todos os dias nós não devemos ignorar esse fato. O velho homem é arrogante, o velho homem é presunçoso, o velho homem é inteligente, o velho homem é cheio de especulações, não é? O velho homem tem resposta para tudo, o velho homem se defende em tudo, o velho homem se gloria em si mesmo, o velho homem é incrédulo, não confia em Deus, é idólatra, é ateu, é contra Deus. E cada um de nós tem esse velho homem dentro de si. Por isso Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que nós devemos fazer, irmãos? Não andar mais como andam os gentios. Efésios 4,17, como falamos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque nós temos o velho homem, nós ainda podemos andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos, podemos ser obscurecidos de entendimento, podemos estar alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, pela dureza do coração, e sempre nos entregando a paixões infames. Nós temos o velho homem dentro de nós, e não podemos nunca nos esquecer disso. Essa é a nossa luta até o Senhor Jesus voltar. A nossa luta até o Senhor Jesus voltar. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Porque nós não queremos ainda, mas Ele quer. O velho homem quer. Amém? Então, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Controle o incrédulo dentro de você. Deixe ele no túmulo. Como Agostinho disse para uma prostituta, porque Agostinho era um homem promíscuo, e um dia ele encontrou a palavra de Deus e a verdade num simples jogo. E depois, já convertido, uma prostituta corria atrás dele e dizia assim: o Agostinho, Agostinho, Agostinho. E quando ela alcançou ele olhou para ela e disse: o Agostinho que você conheceu não existe mais. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Nós temos que fugir de toda aparência do mal, não dar ocasião para o velho homem, para a carne. Amém, irmãos? E, em sétimo lugar, a idolatria, irmão, é abominação a Deus. Os ídolos, sejam de qualquer modo,
sejam estátuas ou nossas imagens distorcidas em nossa mente, são ofensas a Deus. Por exemplo, leia a reação de Moisés em Êxodo 32. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos acostumados com o pecado, irmãos. O pecado não causa ojeriza em nós, mas causa em Deus. E a idolatria causa uma repulsa em Deus, é a abominação para Deus. Então mesmo as imagens erradas que nós fazemos de Deus são abominação a Deus. Por quê? Primeiro, elas desonram a Deus, porque obscurecem sua glória. Segundo, elas enganam os homens, é abominação a Deus. Nós devemos fugir da idolatria. Amém? E em último lugar, a nossa adoração e nosso serviço deve ser sempre e somente ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 2,7 que nós, que somos os da vida eterna, perseverando em fazer o bem, nós buscamos a glória de Deus, nós buscamos a honra de Deus, nós buscamos a incorruptibilidade de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, nós adoramos somente a Deus, nossa adoração e serviço deve ser somente a Ele. E como diz Romanos 5,1, a nossa alegria e exultação deve ser a sua glória, a glória de Deus, em todos os estágios, do começo ao fim. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a perseverar firme e aprender essas lições diante de Deus. Amém? Não rejeite a Deus. Dê a Deus o que lhe é devido. Dê graças ao Senhor. Não tire Deus do seu raciocínio. Parta o seu raciocínio a partir dele. Os homens mais inteligentes que mais ajudaram o mundo fizeram isso. Não permita que o seu coração seja entenebrecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmão, com o orgulho. Cuidado com o falso conhecimento. Cuidado com a idolatria, seja ela em qualquer dos aspectos. Dê glória somente ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu és. Sabemos que muito pouco sabemos sobre Ti, que nossa visão sobre o Senhor é muito limitada, mas nós pedimos, Senhor, que a cada dia que passe da nossa vida, que nós possamos conhecer o verdadeiro Deus, conhecer e prosseguir em Te conhecer. Que esse seja o nosso alvo, Senhor, porque a Tua palavra diz que esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o verdadeiro Deus, e a Teu Filho, a quem Tu enviaste. E que através de Cristo nós possamos ter uma visão cada vez mais clara de quem Tu és. Que possamos enxergar a Tua glória na face de Cristo. E que a nossa vida, Senhor, seja toda para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a adoração e o serviço do Senhor. Que essas palavras possam ser marcadas pelo Teu Espírito Santo nos nossos corações. Possamos lembrá-las, Senhor, de quem Tu és, de o que lemos nesse salmo tão magnífico, 104. Como Tu és poderoso, como a Tua sabedoria excede tudo que existe, Senhor. Como todas as coisas Tu criaste, Senhor, pela palavra da Tua boca vieram a existir e foram criadas. Como os mundos foram criados pela palavra do Teu poder. Aquilo que não existia, o Senhor trouxe à existência pela Tua voz. Do nada o Senhor trouxe a existir. E Tu és o Deus que está acima de toda a Tua criação. Tu és maior do que toda a Tua criação. Queremos Te conhecer mais e mais e render a Ti glória, honra, louvor, por meio de Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo como tu pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.